Bom dia já, quase boa tarde, né? Eu gostaria aqui de dar um bom dia a todos os meus amigos e amigas do Facebook. E aí eu gostaria assim de contar uma pequena história para vocês que aconteceu comigo, tá bom? No mês de agosto nós tivemos as convenções partidárias. E a convenção ocorreu no dia 5 de agosto, quando houve a confirmação dos nomes dos candidatos ao cargo de deputado federal pelo estado do Paraná. E eu sou do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e em Curitiba houve a confirmação dos nomes das pessoas ao cargo de candidato. Nesse período, para a gente poder fazer qualquer movimentação de candidatura, a gente precisa ter a abertura do CNPJ, que isso é feito através do registro das candidaturas, e depois que você faz o registro das candidaturas, você tem que fazer a escolha de um banco, e depois da escolha deste banco você abre 3 contas. Uma conta que é a conta eleitoral do fundo eleitoral, uma conta que é a conta para doação privada e uma conta que é a conta do fundo partidário. Então, para vocês terem uma ideia, vocês aí, meus amigos do Facebook, então eu, para ser candidato, eu tenho que ter 3 contas bancárias. Uma, fundo partidário, outra, fundo eleitoral e outra, fundo de doação privada. Bom, para que essas contas elas possam ser abertas, você precisa se dirigir a uma agência bancária, pode ser uma agência privada ou de banco público, e fazer a abertura dessas contas. Bom, se você não tiver essas contas abertas e não tiver o CNPJ, você não pode fazer nenhum material. Por quê? Material de campanha tem que ter o CNPJ da candidatura. Então, no meu caso, como o dia 5 de agosto foi a convenção, levou cerca de mais ou menos uns 10 dias aproximadamente, é porque dia 15 foi o dia autorizado para a finalização dos registros de candidatura. E daí, partindo desse princípio, então 15 de agosto, o registro. A conta bancária, ela deve ser feita depois do registro das candidaturas. Cerca de, levou entre 7 e 10 dias para que eu conseguisse fazer efetivamente a criação dessas contas. Até porque precisa gerar talão de cheque e você não pode pagar nada se não tiver ou transferência eletrônica ou talão de cheque. Nada pode ser feito no dinheiro. Bom, agora hoje chegou o dia de eu fazer o fechamento dessas contas. Então aí eu chego aqui no banco. Então, como não teve movimentação financeira alta, e também eu recebi 10 mil reais do PDT, faltando cerca de 20 dias para terminar as eleições. Então, veja bem, eu não podia ter material porque eu não tinha movimentação financeira. Se eu não tinha movimentação financeira, eu não podia ter sequer confeccionado um panfleto, porque eu não sabia nem se nós teríamos algum recurso partidário repassado para os candidatos. Especialmente a gente que não está envolvido com nenhum tipo de ato que seja ilícito. Então daí, se vocês entrarem pelo site do TRE, vocês aí, meus amigos do Facebook, vocês vão descobrir quanto foi repassado para cada candidato de cada partido, inclusive do meu. Então vocês vão perceber que nós não vivemos ainda numa democracia, porque pelo que me consta, eu ainda não tenho certeza, mas me parece que teve candidatos que disputaram o mesmo cargo que eu, ao cargo de deputado federal, que receberam simplesmente 100 vezes mais que eu, para a disputa do mesmo cargo. Então vamos lá. Se eu recebi 10 mil reais a menos de 20 dias da eleição, se eu não tinha material de campanha, e se esses 10 mil reais vieram a 20 dias da campanha, como que pode nós vivermos numa democracia? Então, olha lá, eu hoje vim aqui encerrar a conta. Como eu não tive movimentação na conta do fundo partidário, eu ainda vou ter que depositar R$ 13,20 para pagar o talão de cheque que o banco me ofereceu. E mais, e uma outra questão, por eu ser deficiente visual,
por eu ser cego. Então, por exemplo, quando você vem na agência, você tem que ser realmente entrar sem nada no seu corpo. Então você imagina uma pessoa que é cega, deficiente visual, que vai numa agência bancária e que ela precisa deixar longe do corpo dela o celular, as suas chaves, tudo que você tem no seu corpo. Praticamente você tira aquilo que você tem no corpo para você poder entrar dentro da agência bancária. E aí o que acontece? Imagina, você tem tempo, você tem que trabalhar, você tem que ir fazer suas atividades e você tem que ficar provando que você não é um ladrão. Então, no Brasil, é assim, no Brasil você tem que provar que você não é um ladrão. Então, é o contrário, deveria ser o contrário, né? Em vez de você proibir a aproximação de gente armada, você proíbe as pessoas de bem de entrar dentro do banco. Então, por exemplo, eu fico imaginando como que vai ser quando tiver um monte de gente com direito de porte de arma, como que vai fazer para entrar em banco? Né? Vai ter que ter um cofre lá fora para colocar as armas das pessoas que vão chegar no banco, né? Porque se não tem, vai ter que ter. E o pessoal vai ter que ter um balcão ali para colocar assim, ó, aqui quem tem porta de arma, vamos guardar as armas aqui. Então eu estou falando isso para vocês porque eu estou chocado com a situação que eu passei durante esse período eleitoral, do ponto de vista da falta de igualdade, da democracia, né? Do direito das pessoas de ir e vir, né? E assim, e não é porque haja qualquer problema por parte dos funcionários, não é isso. O que está acontecendo é que o Estado brasileiro, por não garantir as mínimas condições de segurança social para as pessoas, nós estamos fazendo o Brasil ficar... a pessoa que vai num banco para pagar um talão de água, de luz, alguma coisa assim, ela simplesmente perde a manhã dela, ou ela paga alguém para ir no lugar dela, porque ela acaba perdendo o trabalho porque ela não consegue entrar no banco. Tal a dificuldade de acesso ao sistema financeiro do Brasil, especialmente para quem é de baixa renda. Porque pessoas que são ricas, elas têm o seu administrador financeiro, elas têm o seu gerente financeiro, né? Então, aí pasmem vocês. Agora eu vou ter que acabei de fazer uma doação de campanha para o fundo partidário de R$ 13,20 para eu poder pagar o talão de cheque que a Justiça Eleitoral me obriga a ter. Então eu fui ali, tive que fazer uma doação de campanha eleitoral agora, para poder encerrar a conta partidária, que o partido não me mandou um centavo, para eu encerrar essa conta eleitoral, para eu poder fechar minhas contas e eu não ficar inelegível. Vocês estão entendendo? Então assim, ó, não teve dinheiro, a campanha foi uma campanha no corpo a corpo, sem dinheiro nenhum, e agora eu ainda tive que ir ali depositar R$ 13,20 para poder encerrar a conta partidária, para eu poder prestar conta para o Tribunal Regional Eleitoral, para eu não ficar inelegível nas próximas eleições. Então é isso. Aí assim, o Brasil precisa evoluir para uma democracia, porque onde já se viu uma pessoa que enxerga, que tem a visão boa, que tem o corpo bom, que tem muita sabedoria, morar no mesmo estado que eu, concorrer à disputa eleitoral no mesmo cargo que eu, e ele receber R$500 mil ou R$1 milhão, e eu disputando um cargo sem a visão, deficiente visual, fazendo uma campanha limpa, honesta, receber R$10 mil. Então, realmente, meus amigos e minhas amigas do Facebook, nós não vivemos na democracia. O Brasil ainda não é um país democrático. E nós temos que lutar para mudar essa realidade. Eu penso que o banco, ele tinha que ter uma forma de acolher as pessoas, que o vigilante não corresse risco, sabe? Que na porta tivesse a vigilância ali por vídeo vigia e tudo, mas você submeter as pessoas à exclusão, você não poder passar por uma roleta, porque você tem no teu corpo coisas que não podem sair do teu corpo, isso aí é a exclusão total do ser humano. Ó, um abraço, mas eu estou fazendo esse relato aqui para vocês do Facebook para dizer que é tudo muito complicado para quem é político de vocação. Eu estou falando político de vocação, num país de tanta corrupção. A gente fica abismado de ver as dificuldades que a gente passa até para encerrar uma conta, entendeu? Até para encerrar uma conta. Então, ó, tudo de bom, um abração e boa quarta-feira para todo mundo que está aí me vendo nesse momento. Tchau, um abraço do Zezinho, fisioterapeuta.